Olá, policiais. Eu sou Luana de Ávila, vice-presidente do Simpol DF. E estou aqui com vocês para mais um episódio interessantíssimo do Simpol Entrevista. O espaço onde a gente conversa sobre os temas que estão movimentando a nossa Polícia Civil do Distrito Federal e a segurança pública de todo o Brasil. O assunto de hoje é um dos mais comentados do momento: a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e a unificação dos cargos. Temas que representam marcos históricos na valorização e na modernização das nossas carreiras policiais. Para esse bate-papo, recebemos aqui convidados que conhecem o tema como poucos, pessoas que estiveram ativamente na construção dessa legislação e estão na linha de frente da implementação Brasil afora. Então fica com a gente, porque o episódio de hoje nós vamos esmiuçar tudo, tintim por tintim. O Simpol Entrevista está no ar. Eu vou começar passando a palavra para cada um dos nossos convidados, para que eles se apresentem, digam de onde vêm, para onde vão e o que estão fazendo aqui. Meninos, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com a carinha que a gente já conhece, né? O nosso diretor do Simpol. Malta, é com você. Fala, pessoal. Como todos sabem, eu sou Vanderlei Malta, sou diretor do Simpol, hoje como diretor de Benefícios, Esportes e Cultura e Políticas Sociais. É uma pasta gigantesca, né? Mas a gente vem trabalhando no Simpol, trabalhando junto com a Cobrapol também, no intuito de trazer melhorias, né, para os policiais. E hoje a gente quer trazer aqui um pouco sobre a lei orgânica, falar como foi o processo, como isso aconteceu, como foi difícil e os benefícios que essa lei traz para a gente. Giancarlo. Olá, pessoal, policiais civis do Distrito Federal, Luana, Malta, Humberto. Eu sou o Giancarlo Miranda, presidente da Cobrapol, policial civil há mais de 20 anos, completando 23 esse ano. Sou de Mato Grosso do Sul e presidente da Cobrapol desde abril, vice-presidente nesse mandato. Acompanhei toda a luta da Lei Orgânica Nacional. Ela já tramita há mais de 20 anos, mas esses últimos 5 anos foram decisivos para que houvesse um grande consenso das entidades, o Ministério da Justiça encaminhasse o projeto e fosse, enfim, aprovado no Congresso Nacional e sancionado. Então estamos aí nessa missão de levar a lei orgânica aos estados, mostrar os direitos que ela traz aos policiais civis, essa organização que é fundamental, e tentar valorizar a nossa categoria, que ela atravessa situações tão difíceis no dia a dia e precisa de valorização. E por fim, mas não menos importante, Humberto. Olá, pessoal, policiais civis do DF, policiais civis do Brasil que nos assistem. Meu nome é Humberto Mileipe, sou diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, diretor de Relações Institucionais, também da Federação Interestadual dos Policiais Civis da Região Sudeste e diretor financeiro da Cobrapol. Atuei desde 2012, né? Jean também está talvez um pouco antes de mim na construção da Lei Orgânica Nacional. Foi uma luta dura, né? Mas finalmente conseguimos um texto que não é o melhor texto, mas que tem muita coisa a ser implementada. E eu acho que o grande desafio da Cobrapol e dos sindicatos de policiais civis do Brasil hoje é implementar essa lei. Porque se nós conseguirmos implementar essa lei em sua totalidade, eu acho que vai trazer grandes avanços para as polícias civis do Brasil. Então vamos juntos. Bacana, bacana. Vi vocês falando, né? E nós também somos diretores da Cobrapol. Eu já me apresentei. Eu sou diretora de pesquisas jurídicas e o Malta, Diretor de base. Diretor de base. E nós também participamos ativamente, mas eu queria começar do começo. Presidente, o senhor se anunciou como, né, presidente da Cobrapol, e muitos policiais ainda não conhecem a confederação. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Você. Não me mate. Na verdade, nós temos aí uma organização sindical no país. E os policiais civis sempre foram avessos a participar de sindicatos, né? Um histórico do policial não ser aquele que se reúne para reivindicar os seus próprios direitos. Luta pelas pessoas, defende as pessoas, serve e protege a sociedade, mas quando trata dele mesmo, ele deixa as coisas passarem. E aí, dessa forma, pouco a pouco, os sindicatos foram organizando no Brasil. O Simpol DF é o primeiro sindicato de policiais civis, histórico. inclusive. O Simpol DF é um exemplo para o país até hoje. Uma referência. Um dos sindicatos mais dinâmicos, protagonistas na luta nacional.
Todos os sindicatos que vêm aqui a Brasília, participam da Cobrapol, sempre perguntam do Simpol DF, vão visitar a sede do sindicato e sabem dessa luta de vocês, que é referência nacional. E aí, essa formação dos sindicatos foram criadas federações. E depois a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol, mais de 30 anos de existência. Inclusive, ela foi criada por policiais civis do DF, e ela teve entre altos e baixos, mas sempre foi a máxima representação dos policiais civis. Então, representa todos os sindicatos, todas as Todos os federações. sindicatos. Em última análise, quantos policiais? Em última análise, praticamente 200 mil policiais civis, homens e mulheres, sem contar as famílias, né, no nosso Brasil inteiro. Então, Muita a Cobrapol responsabilidade. é muita responsabilidade e ela consegue organizar. É a única entidade sindical, né, que representa a categoria que é dentro do meio da segurança pública, que é uma confederação. Você tem a FENAPEF, Policiais Federais, é uma federação. FENAPRF, que é os Policiais Rodoviários Federais, uma federação também, dos guardas municipais. A Cobrapol já é uma confederação. Tem mais força jurídica e uma representatividade que é maior, que nos dá uma guarida maior. Só que nós temos que ter, como você falou, muitos policiais não sabem o que é a Cobrapol, do histórico dela, do que ela luta. De repente vê um vídeo no Instagram, tá lá alguém falando da Cobrapol lutando pela PEC 18, lutando pela implementação da Lei Orgânica Nacional, mas quem é a Cobrapol? A Cobrapol é a entidade máxima de representação dos policiais civis, aquela que é o grande guarda-chuva dos sindicatos e das federações. Então nós estamos sempre acompanhando os sindicatos, né? Fundamental os sindicatos estarem conosco, as federações, inclusive vai ter um congresso, agora começa dia 12 de novembro em Goiânia, que é para a gente, de uma vez por todas, bater o martelo nessa organização da Cobrapol, nesse fortalecimento e transformar ela numa entidade cada vez mais sólida, com mais força representativa e que tenha uma voz fortalecida aqui no Congresso Nacional. Eu mesmo participo das audiências públicas que tem na Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, na Câmara Federal, a gente vai no Senado também, e a gente vê outras entidades que têm a representação muito menor que a dos policiais civis e tem uma voz maior. Então a nossa organização está nos levando a ser maior que essas entidades, a ter mais protagonismo. Na PEC 18 a gente conseguiu implementar emendas que estão em discussão. Então tudo se deve a uma representatividade levada a sério, fortalecida e principalmente unida com os sindicatos. Então eu, policial sindicalizada do Simpol, que é filiado à Cobrapol, sou representada pela Cobrapol, é isso? Sim, é representada pelo sindicato, pela sua federação e pela Cobrapol como entidade máxima. E nós tratamos aqui, principalmente em Brasília, nós temos esse contato quase cotidiano em razão que estamos aqui na Câmara Federal, no Senado, legislativas. As ações judiciais impetradas são aqui também. Então todas as movimentações, desde protestos, como fizemos contra a reforma administrativa semana passada, é em Brasília. Só uma aspas no que a Luana disse, policiais sindicalizados ou não, né? Porque assim como os sindicatos representam toda a categoria, mesmo aqueles não sindicalizados, a Cobrapol da mesma forma. Se a Cobrapol entra com uma ADI e consegue um resultado, atinge todos os policiais civis, não só os sindicalizados. Sim, sim. Aí que vale, né? O convite, reforçar o convite para que todos sejam filiados. Porque se você discorda de uma ação do sindicato, da própria confederação, você tem a quem reclamar. Mas aquele que não é sindicalizado não tem nem o direito de reclamar. Para participar tem que fazer parte, claro, né? A gente tem representantes em todos os estados da federação. Hoje, pelo menos, um sindicato em todos os estados da federação filiados à Cobrapol. Nessa gestão, agora a gente está conseguindo, acho que é pela primeira vez, né, Humberto? Acho que é. Pela primeira vez nós temos o Brasil inteiro representado na Cobrapol. Haviam 2 sindicatos que não estavam participando de forma efetiva. E hoje até mesmo o Newton do Simpol, Rio Grande do Norte, está incluído. A Amapá retornou também, só falta uma questão mais burocrática. E a gente vai ter a participação de todos os estados de Goiânia no Congresso para discutir o estatuto. Nós vamos também discutir projetos de valorização do policial civil, porque a Cobrapol tem que entregar pautas. Ultimamente, assim, não é ultimamente, sempre a nossa luta, eu digo, dos sindicatos, das federações, da própria confederação, era correr atrás do prejuízo. Apagar incêndio. Então agora nós temos que criar a demanda
e construir essa demanda, consolidar a demanda, para mostrar que nós, policiais civis, somos produtores de conteúdo e tratamos de segurança pública como conhecedores. O caso do Rio de Janeiro mesmo mostra aí que várias pessoas que não conhecem da segurança pública, não sabem da realidade, estão opinando. Se apropriando do debate. E nós temos que se apropriar desse debate e mostrar que nós temos condições de reverter o atual cenário de segurança pública se tivermos a nossa voz ouvida, principalmente nesses projetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Então a gente pode dizer que a Cobrapol hoje, ou se não é, ruma para ser o maior órgão representativo do serviço público no Brasil, então. A nível de segurança pública, sim. Nós temos aí a educação muito bem organizada, a saúde muito bem organizada, mas a nível de segurança pública, eu digo, tem os militares e tem os civis, a Cobrapol é a maior instituição. E o que nós estamos fazendo ainda não é a gente trabalhar sozinho. A gente já assumiu a confederação, já entramos em contato com todas as federações que representam as demais polícias, com os representantes da Polícia Militar, enfim, para a gente ter um grande corpo na defesa dos operadores da segurança pública. Para aproveitar esse momento, inclusive, né? Claro. Que é a grande janela de oportunidade da segurança pública, porque virou a agenda, o mote de todas as futuras campanhas políticas, de todos os governos, né? As pautas, todas as políticas públicas estão focadas principalmente porque a maior preocupação do brasileiro hoje é a segurança. Então, realmente não tem como fugir desse debate. E que bom que estamos tão bem representados, né? Vamos para o assunto que a gente é o queridinho do momento, só se fala nisso, inclusive na nossa Polícia Civil, né? Tem portarias mexendo com esse assunto e não é um assunto novo. Eu fui estudar mais uma vez, porque toda vez que a gente vai tratar sobre o assunto eu faço uma revisão. E eu achei no meu computador, cara, uma coincidência fantástica. Eu era do Ministério da Justiça, com o ministro Tarso Genro, e eu era estagiária quando ele fez a primeira minuta da Lei Orgânica, em 2007. Eu era estagiária do Ministério da Justiça. Participei pouco, mas eu fiquei muito feliz de ver que não é uma coincidência, sabe? Você trabalha na coisa ali e em um dado momento você é jogado ali de novo. E, de fato, os últimos 5 anos foram muito mais incisivos em relação a isso. E aí eu queria te perguntar, Humberto, como é que foi a participação da Cobrapol na construção desse texto, antes da gente chegar na implementação, que é o momento de agora, mas na construção. Esse debate, ele era aberto? Como que foi a construção da minuta? Foi no governo Lula, né? Que foi apresentado o 1949, acho que é isso o número do projeto. Em 2007 é o 949. 949, né? É o Paranace, né? E a Cobrapol participou, né? O relator, salvo engano, era o deputado João Campos, de Goiás. E nós tínhamos muitas diferenças. Por exemplo, a lei orgânica constava ainda com cargos de nível médio. Uma das questões que a gente não aceitava, as diferenças, né? Entre as polícias, você fala? Para as polícias civis do Brasil. E eu me recordo de uma audiência pública lá por volta de 2012, tiveram várias antes, né? Eu estou falando do momento que eu comecei a participar mais efetivamente, em que a Cobrapol teve que se manifestar contundentemente contra aquele projeto, porque tinham várias regras que implicavam em retrocesso para as polícias civis, né? Voltando a falar do requisito de investidura, várias polícias já eram de nível superior naquele momento, mas ainda o relator insistia numa polícia de nível médio. Então, diante dessas divergências, e aí não eram só com o relator, também com a ADEPOL, né, nós tínhamos várias diferenças, essa minuta não prosperava, esse projeto não prosperava. Em algum momento, salvo engano, na presidência do André Gutierrez, na Cobrapol, esse diálogo com a ADEPOL foi sendo refinado e conseguiu-se chegar a um entendimento, a um senso comum. Que é esse texto? Não, ainda não, né? Era um texto... Com a ADEPOL, a Cobrapol fez um texto muito melhor, né? Que começou a ser desidratado nessas conversas com os governos, né? E aí esse projeto voltou a ficar adormecido e nós enxergamos lá no final do governo Bolsonaro uma oportunidade, ainda que o João Campos relator, de dar uma modernizada naquele texto que proposto ainda era um texto muito ruim. Então assim nós fizemos, isso foi até um debate dentro da Cobrapol, foi um conflito interno, muitos não queriam que a gente tivesse mexido
no texto naquela época, mas achamos prudente uma oportunidade de colocar um projeto base melhor do que aquele que constava. E aí, no final do governo Bolsonaro, a gente aprovou um projeto, acho que foi a urgência. Regime de urgência. Regime de urgência, né? Lá no dia. E aí demos uma evoluída no texto. Aí no governo Lula, a Cobra-Pau já alinhada, mais alinhada, já com bandeira presidente, foi evoluindo com a ADEPOL e com o relator, o deputado Fábio Costa, né, delegado de Alagoas. E aí tivemos mais grandes avanços, né, nesse texto. Mas conforme fomos trazendo o debate com o governo, o texto novamente foi sendo desidratado, né? E aí nós abrimos mão, não só nós, como a ADEPOL, né, através do delegado Rodolfo Laterza, que é do meu estado, abrimos mão de diversos melhorias, né, que nós consideramos melhorias para as polícias e os policiais civis. E aí chegamos num texto que era bom, aceitável, aceitado por todas as entidades, mas que sofremos outro golpe com os 38 vetos do presidente Lula. Não obstante termos negociado, aceitado todas aquelas retiradas de texto com o Ministério da Justiça, com a SRI, com a AGU, todos os setores que nós sentamos, o texto veio sendo desidratado e ainda assim tivemos esses 38 vetos, né? O que nós consideramos uma facada nas costas, porque toda a negociação já tinha sido feita ali, né? Então o texto aprovado já tinha em tese sido ratificado pelo governo. Mas também houve a derrubada, né, de vários vetos. Sim. A gente acompanhou aqui em Brasília, mas ainda assim já, né, melhora um pouquinho o cenário, porque gera uma confusão muito grande dos policiais de que todos os direitos foram vetados. Conversei com várias pessoas e, embora tenha havido um número grande de vetos, a estrutura da lei orgânica toda é benéfica, né? Não, e não só isso, a gente tem que ter em mente, e aí foi uma estratégia usada por nós, o artigo 30, que foi o que sofreu o maior número de vetos, o maior ataque, eu nem lembro a quantidade de vetos lá, mas foram muitos vetos. Diversos dispositivos, diversas garantias previstas no artigo 30 têm a remissão ao artigo 7º da Constituição Federal no artigo 32. Então, vários dispositivos em tese vetados, em tese retirados no artigo 30, estão previstos no artigo 32, que faz remissão ao artigo 7º da Constituição Federal. Sim. Que a gente só citou os incisos, então as pessoas não enxergaram ali exatamente. Foi uma estratégia. E essa estratégia legislativa tem que ter, né? Exatamente. A gente tem que apresentar algo maior, porque vão desidratar. Então, assim, a gente, na época a gente não quis falar muito disso, até para não alertar, né? Mas hoje, já com o texto mais consolidado, a gente tem muita tranquilidade em falar. Pelo menos uns 4 ou 5 direitos vetados no artigo 30 estão garantidos no 32 da Lei Orgânica Nacional. E assim, é muito legal falar que esse movimento de derrubada de vetos, né, não é uma coisa comum. É uma luta extraordinária, porque já havia sido negociado e teve que ter um passo extra, né, para derrubar-se um veto. Não é... A gente tem visto acontecer com mais frequência nos últimos anos, mas isso não é algo comum. Então foi uma vitória tremenda, mesmo que sejam poucos. E ainda nessa luta pela derrubada do veto, fez-se um acordo em que o governo prometeu, e a gente espera que mantenha a promessa de rediscutir tudo aquilo que foi vetado, né, para que seja devolvido. Mas as nossas estratégias de deixar no texto o que já nos remete de maneira indireta aos mesmos direitos também foi muito inteligente. E é importante falar isso para os policiais, porque o pessoal vê vetado, 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 e suscita aquela discussão de que a lei orgânica seria um engodo, né, e que só traz para a gente mais atribuições, que teria ficado com a carinha da administração. De toda forma, foi um passo fundamental para as polícias, né? Acho que o Jean falou no início que eram mais de 20 anos, né? Um projeto de 20 anos atrás. E com todas essas dificuldades, vetos, um texto ruim e a gente tentando trazer um texto bacana, foi uma evolução para a polícia. A polícia precisava de uma lei como essa
para continuar o seu processo de modernização. A Polícia Civil estava indo numa contramão muito grande, né, de desvalorização nos governos, de sucateamento, e a lei orgânica ela vem, de certa forma, para evitar e para tentar barrar esse sucateamento, deixar a polícia mais forte, uma polícia mais técnica, né, e uma polícia que consiga atender ao cidadão e não ser sucateada. Então a lei orgânica, ela, por mais que tenha havido vários vetos, por mais que tenha sido muito difícil, eu lembro, na época era eu e o Diego lá, aqui pelo Simpol, né, o Diego era o de pesquisas jurídicas, cara, a gente saía, eu lembro no dia que a gente aprovou o regime de urgência, como foi difícil, quando a gente recebeu esse primeiro texto do João Campos, então foi muito complicado, e a gente vê hoje a lei orgânica sendo implementada em diversos estados, né, mesmo não sendo, como você falou mais cedo, não sendo o melhor texto, mas sendo um bom texto, a gente vendo isso ser implementado nos estados, vendo que as polícias estão indo em direção a uma modernização e uma melhoria, é uma vitória gigantesca, né? Não dá para dizer que não seja. É inclusive uma proteção institucional das nossas atribuições, né? Não é uma unificação, mas essa união das polícias pelo Brasil inteiro, conhecendo uma outra as realidades, buscando aí um nivelamento maior para uma eficiência igual pelo Brasil afora, e a gente consegue, inclusive, esse viés mesmo de proteger a nossa atribuição, que vem sendo atacada por conta desse sucateamento a todo momento, né, por outras instituições. Todo mundo passou a querer investigar e a dizer que a segurança pública é toda ineficiente, quando, na verdade, era um resultado de um sucateamento. E a Polícia Civil, eu vejo realmente uma virada de chave com a lei orgânica na defesa da polícia enquanto polícia civil, sabe? Tem um detalhe importante sobre a proteção das atribuições da Polícia Civil enquanto polícia investigativa e judiciária, que foi negociado, inclusive, com as entidades representativas da Polícia Militar, né, a FENEM, eu não recordo a outra. O privativamente, né? O exclusivamente. O exclusivamente. Exclusivamente ou privativamente? Nós conseguimos a garantia de que... Exatamente, que as nossas atribuições investigativas de polícia judiciária são exclusivas das polícias civis, ou seja, indelegáveis. Sim. Né? Então... O CNJ, inclusive, usou isso na resolução bem recente, que falou que as medidas anteriores não poderiam ser requeridas por polícias não judiciárias. Perfeito. E a importância disso, o que acontece? A gente via, principalmente em estados como São Paulo e Minas, a Polícia Militar numa invasão gigante dentro das atribuições da Polícia Civil. Então, são estados, por exemplo, gigantescos, com um efetivo gigantesco, e a gente estava vendo claramente, aos poucos, as polícias militares ganhando um espaço e invadindo atribuições da Polícia Civil. Então, esse exclusivamente, para mim, foi importantíssimo. O secretário de São Paulo, o secretário de Segurança, chegou a normatizar algo assim, que ele recuou, né? Uhum. Que os delegados, as polícias civis foram para cima. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de garantir as atribuições da instituição a que nós pertencemos, né? Porque isso é o mínimo. Né? Imagina, se uma instituição começa a adentrar nas atribuições das outras, vai virar uma zona. Acaba acontecendo o que o ministro da Justiça falou, né? Que a polícia prende, o judiciário solta, não porque quer soltar, mas porque a coisa certa foi feita de um jeito tão errado, consoante o Estado de Direito, que não é possível mantê-lo daquela forma. Então, fica complicado mesmo. A gente até vê iniciativas, tem uma frente parlamentar no Congresso, né, para a criação de uma agência de segurança pública para tratar esse problema. E a gente vê a todo momento o povo querendo transmitir sensação de segurança, inovando, criando coisas novas. Quando, na verdade, a gente já tem, consoante o anuário, né, a polícia investigativa, que seria a grande solução, né, para a segurança pública, e eu digo isso porque é uma segurança pautada em evidências. Então, o que a gente está precisando? Inteligência na execução de todas as atividades, mas de uma polícia investigativa para acompanhar a migração delitiva. Quando você tem muito crime acontecendo lá, você põe a viatura para lá, então a gente tem que acompanhar isso também. E o crime hoje, ele é mais estruturado, ele é mais organizado, ele é mais inteligente. Não estou falando só do crime
faccionado e completamente elaborado, mas o pequeno crime é mais elaborado também. E se a gente não acompanhar isso com mobilização de efetivo mais para o lado de cá, de investimento mais para o lado de cá, essa segurança ela nunca vai ser completamente eficiente, né? Um exemplo é crimes virtuais, né? Extorsão, ou, né, esses PIX, agora os golpes dos advogados. Eu não posso falar pelo Brasil todo, mas no Espírito Santo a gente não tem a mínima condição de dar conta dessas investigações. É o maior gargalo das polícias civis e é a migração delitiva nos últimos anos de 400% dos crimes que eram de rua, patrimoniais, eles evoluíram para o ambiente cibernético, que é exclusivamente ocupado pela Polícia Civil. Então, você precisa mobilizar a viatura para cá, o efetivo para cá. A segurança pública ela tem que acompanhar isso, né? Senão a gente realmente vai ter a política de enxugar gelo que a gente prende e a justiça solta. Como que a Cobrapol recebe, Jean, hoje? Igual eu falei, a lei orgânica ela é importante para essa modernização, mas como a Cobrapol vê essa migração, o que da lei orgânica, o que a gente consegue extrair da lei orgânica para fortalecer a gente nessa questão? Igual ele falou, no meu estado, esse tipo de crime eu a gente não tem condições, né? Então, assim, dentro da lei orgânica, o que a gente consegue o que a gente tem, assim, para poder trazer isso? A lei orgânica traz princípios básicos, né? Embora tenham ocorrido os vetos, ficaram muitos direitos e a organização da Polícia Civil está ali, dos policiais civis, os direitos, os deveres, inclusive a complexidade das nossas atribuições, carreira de Estado, parametrizou, que é uma palavra do Humberto, parametrizou o Brasil inteiro. Nós temos aí uma salada de cargos, São Paulo 14, Rio de Janeiro outra imensidão, Minas Gerais. Então a gente, com você fazendo esse alinhamento nacional, a gente consegue integrar as polícias civis, fazer esse trabalho mais integrado, você dá mais poder para os cargos estratégicos, que agora a unificação, a princípio, do escrivão e do agente, que transformou no oficial investigador de polícia em um cargo mais completo, com mais atribuições e, consequentemente, um salário melhor, né? Vários estados estão fazendo esse trabalho para você ter a reestruturação salarial acompanhada da unificação dos cargos. Outros estados fizeram a primeira unificação e depois agora buscando a questão da contrapartida salarial. E aí nessa que não seja imediata, né? A contrapartida, ela se torna uma justificativa para o pleito. Claro. Como que já aumenta o seu argumento. E principalmente, entrando na sua pergunta, Malta, a gente está cada vez combatendo o crime mais organizado, que migrou do crime físico patrimonial para o crime virtual patrimonial, que a competência é praticamente exclusiva da Polícia Civil. Nós temos que aperfeiçoar, modernizar, e para fazer esse combate a gente precisa de uma organização. A lei orgânica trouxe isso. Inclusive o CNJ já reconhecendo até mesmo esses abusos que a Polícia Militar em determinados estados estava fazendo nas atribuições da Polícia Civil, já foram discutidos e agora nós temos que fazer o nosso papel. Primeiro os sindicatos cobrando do governo a estrutura necessária, trazendo também dentro da legislação, não é só. Muitas pessoas falam, né, a nossa base, né, vai nas unidades policiais, um policial civil fala, não, isso aí vai unificar o escrivão com a gente, é mais serviço, eu estou fora disso. A lei orgânica é muito mais do que isso. A gente consegue atender a população de forma mais rápida, a nossa atribuição é uma atribuição, nós já tínhamos o reconhecimento de nível superior. Nossa atribuição não é o reconhecimento, é você ter uma atribuição que ela é de nível superior. Condiz com o seu trabalho, a complexidade do que você faz. E dessa forma, a gente consegue dar um atendimento mais célere, mais eficiente. Tanto é que hoje, né, nós até discutimos, né, uma pesquisa recente que fala que a Polícia Civil é o órgão mais confiável do país. Na visão da população. Na visão da população. Então, é o momento de nós nos apropriarmos desse sentimento público, buscarmos juntos aos governos estaduais, junto à União, essa estrutura que nós precisamos e também fazer a adequação necessária, porque essa discussão tem que acabar.
A lei orgânica não é só unificação. Ela pressupõe a unificação dos cargos estratégicos para atender bem as pessoas que precisam da Polícia Civil, mas ela traz inúmeros direitos, inúmeras atribuições, regulamenta e nos dá à Polícia Civil a oportunidade de ser a polícia do futuro. É uma polícia que vai estar em todo o país, em todos os locais, fazendo o que é necessário para dar segurança pública de qualidade. E movimentou, né, todos os estados, todas as unidades da federação para fazerem uma revisão das suas polícias civis. Então, só o fato de voltar o olhar para cá, fazer um diagnóstico e tentar melhorar, também com certeza vai dar um salto gigantesco nos resultados da Polícia Civil pelo Brasil. O Espírito Santo foi o segundo estado que teve essa discussão, né? Foi o segundo. Mas eu queria voltar um pouquinho na pergunta do Malta, que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu queria falar. O oficial investigador, muitas pessoas, inclusive representantes de policiais civis, acham que o oficial investigador é juntar a atribuição do agente e do escrivão. Não é, né? Nós temos setores técnicos nas polícias civis do Brasil. O setor de tecnologia, setor de informática, seja lá o nome, ele em muitos lugares é chefiado por um delegado. E aí eu não estou criticando o delegado, mas o delegado é normalmente um bacharel em direito, que historicamente ocupa setores técnicos das polícias civis. Quando nós concebemos o oficial investigador, junto com a ADEPOL Brasil, inclusive, nós tínhamos a ideia de que esse cargo, por ter uma formação multidisciplinar, ocupasse os setores técnicos das polícias civis. Então, o setor de obras, a gente tem que ter um oficial investigador engenheiro, um oficial investigador arquiteto. O setor de finanças, um oficial investigador economista, um oficial investigador contador. O setor de tecnologia, alguém formado em TI, e por aí vai. E isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, porque esse setor chefiado por uma pessoa com qualificação, preparado para fazer o debate, a modernização, a organização, para atender essa nova dinâmica do crime, tem tudo a ver com isso, né? Então, o oficial investigador foi pensado nesse aspecto. E isso traz uma maior responsabilidade para o oficial investigador. Você está trazendo atribuições gerenciais para o oficial investigador. E aí, um outro movimento tem a ver com as atribuições técnico-científicas. Muito se discute esse conflito de atribuições entre oficial investigador e perito, né? Eu não sei como é aqui, mas lá no Espírito Santo, a gente quando criamos a Lei 1093, que criou o oficial investigador, foi uma bagunça para a gente organizar as atribuições. Porque imagina, você vai estar numa investigação, vai usar a Cellebrite. Conecta o celular, dá o comando, ela vai extraindo. Não sei aqui, mas eu imagino que vocês façam análise dos dados, extraídos na Cellebrite. E assim é no Brasil todo. Alguns peritos não aceitam que nós façamos análise dos dados. Então, assim, nós pensamos em algo para melhorar o nosso serviço. O nosso cliente é a sociedade. A gente tem que ter algo mais dinâmico, mais efetivo para entregar um resultado mais rápido para a sociedade, um resultado melhor, né? Então a gente não está querendo agregar poder para empoderar o nosso cargo, não é isso. Também, sempre tem. Mas não é corporativo. Mas não é uma pauta corporativista, né? Quando a gente pensou no oficial investigador. E aí quando a gente vê um cargo brigando para ter uma atribuição que vai tornar o serviço prestado pior, mais moroso, eu não aceito. Eu não aceito. Nem que eu tenha que fundar uma nova Constituição aqui, mas eu não aceito, sinceramente. Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho no que nós fazemos e para quem nós fazemos, né? Então, essa questão das atribuições técnico-científicas, esse documento exclusivo nosso, que é o laudo investigativo, você já ia perguntar. Né? Isso é um grande avanço. Por quê? É um documento que vai integrar o procedimento investigativo. Aí você imagina, chegou lá no promotor, né, que é quem recebe o fruto da nossa investigação. Ele vai se basear em quem botou a mão na massa, em quem fez a interceptação, em quem fez a campana, em quem fez as pesquisas e colocou naquele documento privativo do oficial investigador de polícia. Aí é o empoderamento do cargo. Exatamente. E você tinha pelo Brasil vários nomes diferentes para o produto do trabalho da investigação, né? Em alguns lugares era permitido uma informação
mas sem conclusão, porque só quem faria a conclusão seria a autoridade policial. Em outros lugares a gente tinha um relatório permitido com uma conclusão. Agora a gente tem um documento que é um laudo, é um documento técnico-científico feito por um especialista em investigação. E a questão da nomenclatura eu achei muito forte na questão do empoderamento, porque a gente traz, né, o oficial, dissocia um pouco da questão do agente, não tem nenhum preconceito com a questão do agente, mas a complexidade do nosso cargo evoluiu, merece esse reconhecimento, e a gente vê agentes de todas as naturezas, né, com um nível fundamental, com um nível médio, e a gente deseja esse reconhecimento do nível superior, inclusive na nomenclatura. Então, o oficial, ele traz isso, até acredito que tenha sido alguma referência à ABIN, a carreira do oficial de inteligência, né, e na mesma lógica, o oficial de inteligência na ABIN, ele traz a atribuição principal e aquela que você quer proteger e dizer que ela é sua, que é o oficial investigador, como na ABIN tem o oficial de inteligência. Então, eu achei muito inteligente isso, fica repetitivo, mas é isso mesmo, essa movimentação do oficial investigador de polícia trazendo essa evolução, né, e também a atribuição no nome, para gerar esse escudo, né, esse guarda-chuva que o Jean sempre fala, e trazendo para nós essa experiência técnica. Em muitas unidades, a gente vê uma diferença do salário entre os peritos e entre os agentes de polícia e inspetores, etc. E eu acredito que isso seja uma boa semente para a gente dar o caráter técnico-científico para a investigação que ela tem, embora seja muito multidisciplinar, mas ela tem. E o laudo, para mim, além da nomenclatura, é uma grande representação disso, sabe? Dessas possibilidades futuras de reconhecimento, inclusive salarial, aí nessa questão. É trazer a natureza de ciência para a nossa atividade. Exato. Porque a investigação é isso. A gente produz conhecimento, a gente produz conteúdo que vai ser usado de diversas formas num processo que vai gerar a restrição, pode gerar a restrição da liberdade de um indivíduo, né? Que é uma garantia prevista na Constituição Federal. Então, é algo muito relevante na sociedade brasileira, né? A gente vê muito em outros países essa figura do investigador, do oficial, talvez não com esse nome, mas do oficial investigador, do cara técnico mesmo, que conduz toda a investigação, monta todo o quebra-cabeça e produz ali o relatório. Aqui, talvez o Brasil seja, e nada contra a figura do delegado, mas no Brasil seja um dos poucos países que ainda tem esse tipo tem a figura do delegado em si. Mas a gente vê que as polícias, as melhores polícias do mundo, elas vão para esse lado, pro lado técnico, para o lado da produção técnica e trazer quem está produzindo e ir até o final do processo ali na condução. E o que a gente tem que trazer aqui, e que você falou bem, e é bem importante, é a visão do policial em relação a isso. Você falou bem que isso não é só uma junção de cargo de agente e escrivão, né? E muitos policiais ainda não entenderam a importância. E é isso que a gente quer trazer. A importância é um passo estratégico, né? Vai acontecer essa melhoria, vai acontecer do dia para o outro? Não. Entendeu? Mas é um passo estratégico gigantesco para esse reconhecimento mesmo, porque o policial civil, o investigador, o escrivão, ele já produz um trabalho científico, um trabalho técnico na maioria dos estados. Ele já produz um relatório muito técnico hoje, só que ele não tem o reconhecimento. Essa é a verdade. Então, a nomenclatura, tudo que vem em conjunto com a nomenclatura, tudo que vem dentro da nomenclatura, o investigador oficial de polícia, ele serve para realmente mostrar, olha, isso aqui não é uma atribuição comum, isso aqui é uma atribuição totalmente técnica, totalmente essencial para a elucidação do crime, e ela está no nível de todas as outras atribuições técnico-científicas dentro da polícia. E aí veja, como que nós, que já entendemos esse sistema, precisamos dar esse passo, evoluir na nossa atuação, que eu sempre falo, a nossa atuação enquanto agente, investigador, escrivão, estava aqui. Para mim, a do oficial investigador está aqui. A gente avançou muito. E não dá para a gente aceitar que pessoas
que eu quero crer que é uma minoria, são uma minoria. Eu não vou trabalhar mais, por isso eu não quero. Isso é inaceitável, sabe? Não quer? Então fica para trás. Então pede para o seu sindicato colocar na sua lei lá para que você vai poder continuar no seu cargo. Porque aí seu cargo vai para extinção, você vai continuar com suas atribuições originárias, né? Tô brincando. A gente não aceita isso. Mas assim, sabe? Esse discurso retrógrado, a gente não pode aceitar que a gente deixe de evoluir, né? A polícia como um todo, e quem vai colher os frutos é a sociedade, porque um ou outro não quer trabalhar mais. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. E se você não quer se modernizar para trabalhar melhor, aí o problema está com você. E não é só isso, assim, as pessoas acham e não têm consciência plena dos momentos legislativos que estão passando e dos ataques que a atribuição vem sofrendo, ataques severos sobre a pauta da integração total, né, das forças. Então, assim... e de não querer unificar, porque uma coisa é você unificar todo mundo e aí tem os parâmetros corretos e unifica todo mundo. Mas não, eles querem uma integração total com a usurpação de função e somente a divisão. Só que aí as polícias civis que já são sucateadas, não têm efetivo para acompanhar, vão ser engolidas e entrar em extinção, né? Então, assim, você entender que você precisa se modernizar para garantir o seu próprio futuro, é um pensamento egoísta interessante, inclusive. Porque senão o egoísta vai sofrer igualmente, né? A evolução da Polícia Civil passa por isso, passa pela unificação, passa pelos estados implementarem a lei orgânica, senão vai sucumbir. E essa questão da unificação, dos direitos que vieram com a lei orgânica, não foi algo que o Ministério da Justiça criou, ou mesmo os parlamentares escreveram, foi algo da própria Cobrapol, junto com os sindicatos, federações. Vários congressos debatendo, né? Vários diversos debates contra aquele primeiro projeto, que era o 949, que não trazia nada de novo, realmente era um projeto que a gente tinha que combater, mas depois das discussões da Cobrapol foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, cada sindicato mandava um representante, várias reuniões, criou-se um projeto que era o ideal, unificava e dentro dessa unificação, inclusive, trazia o provimento único. Você poderia, com essa unificação, você, depois, com o passar do tempo, ganhando experiência, meritocracia, provas, você sendo já aprovado pelo seu trabalho policial. E a formação específica também. Ao final, a formação específica, você seria o chefe da polícia, o chefe da unidade, seria a gestão, o delegado de polícia, no caso. Aí conseguimos o projeto ideal. Aí depois, com o presidente André, houve uma conversa com a DEPOL, que a princípio não se chegou no acordo, mas com o passar do tempo foi construindo esse consenso. Com o Ministério da Justiça, inclusive, sendo o intermediário dessa discussão, né? Eu acho que o Humberto participou de algumas reuniões, eu também. E houve aí um consenso, a DEPOL, Cobrapol e o governo federal. De lá que foi encaminhado para o Congresso Nacional. Então, o que está escrito ali, embora houveram esses vetos, tudo ali foi escrito por policiais civis. Legal. Por policiais civis. Houve uma ou outra adequação. Então, em nenhum momento ali foi algo pensado para prejudicar o policial, mas sim para modernizar, garantir a nossa sobrevivência, porque não se enganem, a reforma administrativa está aí, nós estamos combatendo. E ela é permanente, né? Não, todo governo vai ter a sua reforma. Acreditamos que ela não vai prosperar nesse final de mandato do governo Lula, mas vai ter um próximo governo, não sabemos se vai ser Lula ou outro mandatário, e ela vai entrar de novo, vai entrar a reforma da Previdência. Então nós temos que ter um cargo forte, fortalecido, uma polícia civil que ela tenha uma atuação efetiva para que a gente venha esses malefícios, a gente consiga nos preservar. A nossa função policial, ela tem que ter o fim público, ela tem que ter a eficiência. Não adianta você se resguardar numa eventual reserva de mercado se você não tem um fim público. Exato. Então, nosso objetivo é esse, é garantir o atendimento pleno da população em que todos nós façamos parte disso. E quando você tem essa identidade entre todas as polícias nas unidades da federação, você facilita muito as decisões judiciais que sejam no mesmo sentido, as defesas das entidades representativas ali nas unidades
no mesmo sentido, se torna um corpo mais robusto e mais difícil de ser quebrado, né? Claro. E essa parametrização que a gente sempre fala... Até na identidade visual, né? A mesma cor, as mesmas letras. Você imagina, né? Quantas atribuições que nós temos, se você ler o Código de Processo Penal, você vai identificar coisas ali que deveria estar o nosso nomezinho ali. Mas como é que você coloca hoje? Com inspetor, investigador, agente, oficial de cartório, detetive. Exato. Que São Paulo são 14 cargos diferentes. Não dá. Oficial investigador, parametrizamos no Brasil todo. Agora temos delegado, oficial investigador e perito quando Isso tiver na que eu ia perícia. falar agora. Vamos ser bem didático. Como é que ficou o modelo ideal dos cargos, da estrutura de cargos das polícias civis? O modelo que está Na lei, em vigor. legislação em vigor. 14.735, em vigor. Não é ideal, tá? Foi até Como bom é você que falar tá? isso, porque é importante a gente sabe faz lembrar, ao vivo, gente. uma coisa, ó. Constituição Federal, artigo 24, competência concorrente. Estados e União podem legislar sobre diversos assuntos, inciso 16, polícias civis, né? Direitos, garantias, organização, né? Normas gerais. Aí os parágrafos vêm dizendo, lá, um dos parágrafos que eu não lembro qual fala, os estados têm competência para legislar sobre a polícia civil. É o Até 16. Hã? É o inciso 16. sobre as normas gerais, né? Sobre a polícia civil não. O parágrafo 3º, salvo engano. Que fala Os da estados têm competência para legislar suplementar. e a competência era plena até a edição da Lei Geral das Polícias Civis. Então, até 23 de novembro de 2023, todos os estados tinham competência plena para legislar sobre a Polícia Civil. Porém, o parágrafo 4º desse artigo 24 fala: na superveniência da lei nacional, as leis dos estados que conflitam com ela perdem a eficácia. Então, hoje é uma realidade, está na Constituição Federal. Todos os estados que têm leis que conflitam com a lei orgânica nacional, essas leis não têm validade. E essas leis estão sendo aplicadas. No Conselho Superior, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem que ter foco. Aos 45 do segundo tempo, todo mundo está cansado de saber, nós conseguimos colocar a paridade, né? Sim. A paridade entre os cargos no Conselho Superior. Então, como é o conselho de 9 pessoas, vamos supor que aqui tivesse criado oficial investigador, 3 delegados, 3 oficiais investigadores, 3 peritos. Sim. Esse é o modelo que o artigo 9º da Lei 14.735 trouxe, né? Algum estado fez isso? Não, ninguém fez. Então, voltando à implementação, a gente está ainda engatinhando, mas 7 estados deram um pequeno passo, para mim é um grande passo, mas em um dos dispositivos da Lei Orgânica Nacional, que para mim é o principal, que é a unificação dos cargos, 7 estados criaram oficial investigador. O Rio, né, o Rio é Rio, não tirou o investigador do nome, né, mas tudo bem, depois a gente corrige, viu, pessoal do Rio? Então, assim, a gente precisa ficar atento a esses detalhes, porque a Lei Orgânica Nacional não é carta de recomendação. A Lei Exato. Orgânica Nacional determina que os estados se adequem a elas. E esse é o nosso papel. Enquanto Cobrapol, enquanto sindicato dos policiais civis do DF, sindicatos policiais civis de todo o Brasil. Não podemos recuar nisso, porque é uma vitória, é muita coisa para ser mudada, mas nós temos que começar a direcionar a energia para isso. Cobrar a implementação antes que crie um vácuo gigante, né, da aprovação da lei. E eu digo, eu gosto de dar exemplos. No meu estado, já tem gente fazendo. Se eu sou um advogado, você foi condenado num conselho superior com essa dica, da garoto. Polícia Civil. Nós temos que falar. Dica para os advogados dos nossos clientes. Não. Para o policial, Ótimo. policial. Ele foi condenado, o conselho, com uma formação ilegal, que não tem vigência pelo artigo 24, parágrafo 4 da Constituição, eu vou questionar a tua condenação. Sim. Né? Então, estou dando um exemplo de prejuízos que a ausência de normatização pode gerar para a sociedade. Embora o artigo tenha sido vetado com o prazo, mas a gente gera esses problemas da vacância aí, né? Então, isso tem que ser feito e feito rápido. A lei é vigente desde 23 Por de exemplo, a novembro de questão dos 2023. concursos, né?
concursos, foi bom você lembrar disso. Não cabe mais, e nós já temos isso é importante falar. A Cobrapol oficiou o CNJ para regulamentar a precedência em audiência. O CNJ respondeu: veja, Cobrapol, não há o que se regulamentar, é um dispositivo auto-aplicável. Se alguém se negar a aplicar a precedência em audiência para o policial civil, oficia a Corregedoria do Tribunal ou oficia o CNJ, que nós vamos fazer valer esse dispositivo da Lei Orgânica Nacional. Ou seja, aonde não está lá na Lei Orgânica Nacional, nos termos da lei do Estado, nos termos da lei complementar, é um dispositivo auto-aplicável. Sim. Né? Uma arma que a Cobrapol tem e os sindicatos têm, agora retirando o DF por conta das peculiaridades, é a questão do concurso público, porque o artigo 19 ele estabelece um rol de cargos que é obrigatório. Né? É taxativo. Os estados precisam implementar aquilo ali. E aí tivemos lá em Minas Gerais, quando saiu um edital, quando anunciaram, né? Não lembro se já tinha saído, estava na iminência de sair, o concurso para investigador. Tivemos com a delegada geral, conversamos com ela, explicamos todo esse cenário, a construção, a ideia, a vontade do legislador, né? Que o Fábio Costa, o delegado Fábio Costa, o senador delegado Fabiano Contarato, que é do meu estado, o Alessandro Vieira, que é de Sergipe, tiveram a vontade de que esse dispositivo fosse aplicado obrigatoriamente em todos os estados. Esse rol do artigo 19 da Lei Orgânica ele é obrigatório. E aí conversamos isso com ela, a delegada disse que eles tinham segurança na decisão deles, enfim. Precisamos judicializar, suspendemos o concurso através de uma medida liminar. O governo entrou com um mandado de segurança para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo, olha, é um concurso demorado, não dá para esperar a resolução, até porque depende do legislativo, a argumentação boa, né? Aí o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça, tudo bem, pode continuar o concurso, mas só vai nomear quando tiver a decisão de mérito daquela ação. E a liminar foi tão bem fundamentada que, assim, eu tenho muita convicção de que o mérito vai ser no mesmo sentido, de que é obrigatória a criação do oficial investigador. E aí eu soube até que lá em Minas já estão sondando o autor da ação lá para tentar retirar a ação. Obviamente não vai retirar, né? Então eles que se adequam e criam o oficial investigador lá. Então pelo Brasil não vai ter mais concurso se não for oficial investigador de polícia. A gente não pode dizer que não vai ter porque a gente depende do judiciário, mas no que depender da Cobrapol, né, presidente? Vai estar em cima. Mas há uma deliberação da Cobrapol de diretoria para que nos estados que ocorra o edital do concurso sem respeitar a Lei Orgânica Nacional, o rol taxativo, a Cobrapol vai buscar fazer a intervenção necessária. Né? Já alguns estados estão nessa discussão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e a Cobrapol está fazendo essa intervenção para que ao menos ocorra a decisão de Minas Gerais, que ao final do concurso, esses novos policiais sejam nomeados conforme a Lei Orgânica. Até porque para eles não estarem numa estabilidade jurídica aí. É esquizofrênico, né? Há uma lei vigente, eles vão ser nomeados em algo que não tem mais efetividade, né? Porque contraria a lei federal. Eu penso que à medida que essa unificação e essa implementação da lei orgânica cresce nos estados, joga uma pressão aqui no DF também para que seja regulamentada, né? Então isso é importantíssimo. E saibam que o DF é vitrine do país, né? Pois é, a gente tinha que ser o primeiro, mas a gente tem... Negócio, porque é uma lei federal feita por essa legislatura para compatibilizar outra lei federal. Não tem sentido não haver essa consonância dessas normas dos mesmos legisladores ali, da mesma casa. E são... essa questão aí de quando vai criar e como vai criar, provavelmente vocês vão ter perguntas lá, né? Ah, mas o artigo 19, parágrafo 1º, fala em cargos criados pelo Estado, os cargos, né, como se tivesse margem para outros cargos além do oficial investigador. Isso também que a gente precisamos esclarecer, que existem cargos que, por falta de similitude com as atribuições do oficial investigador que estão previstas lá no artigo 27, atribuições de investigação, cartório, inteligência, né? Existem polícias civis com cargos que não há similitude. E a similitude
é um parâmetro estabelecido pelo STF, súmula vinculante 43, está na nossa lei também no artigo 38, né? Então, assim, a gente precisa deixar uma brecha para que esses cargos que não têm similitude com as atribuições do oficial investigador não sejam prejudicados. Então, há essa possibilidade restrita para essas situações excepcionais de cargos que não aqueles previstos no artigo 19 caput, né? Que é o delegado, oficial investigador e perito. Então, assim, de maneira geral, a gente pode entender, né, e passar para quem está vendo a gente que a lei orgânica, ela realmente foi um salto, né? A gente saiu daqui para uma modernização, para realmente ter uma atribuição de nível superior, não ficar só na conversa, né? Ah, vocês são de nível superior. Não, nós temos atribuições de nível superior. Acredito que seja isso o grande boom da lei orgânica, né? E ela é a estrutura, né? É a estrutura, a base para a modernização completa da Polícia Civil e integração das polícias civis do Brasil inteiro. É isso mesmo, Alton. A lei orgânica, ela é a base, é a regularização. Não há nenhum cargo no nosso país que tenha em diversos estados que não seja regulamentado. Vamos olhar, temos os magistrados, os promotores, né, a carreira fiscal, tem toda uma regulamentação. E nós, policiais civis, dependíamos dessa regulamentação para manter a carreira forte, uma carreira que realmente seja essencial ao Estado e desse garantia a todos os nossos colegas que estão aí, desde lá do Arroio ao Chuí. Então, a gente tem que, a partir dela, buscar outros direitos. Mas a falta dela nos dava essa insegurança na aposentadoria, em diversos cargos que poderiam não sobreviver dependendo do atual clima no Congresso Nacional. E a lei orgânica, muita gente fala que é a certidão de nascimento da Polícia Civil no país. Né? A gente tinha uma Polícia Civil capenga, agora uma Polícia Civil que ela tem agora um regramento, cabe aos estados seguir esse regramento, e depois disso nós avançarmos nos direitos, no que nós queremos como categoria, no que queremos como valorização, o que queremos fazer pela sociedade, o que podemos brigar com o governo. Nós temos maturidade para isso, porque agora nós temos uma lei que rege a nossa categoria como um todo. Bacana, a gente está quase chegando no fim, mas eu queria fazer uma pergunta, porque o seu estado foi o segundo, você falou que implementou. Já tem uns... Foi outubro de 2024, então, fizemos um ano mês passado. E vocês já conseguiram medir o impacto dessa tem uma medição do impacto mesmo, da transformação do cargo para oficial? Eu acho que a melhor métrica vai ser a remuneração, né? Entendi. Que inclusive temos uma assembleia convocada para a próxima segunda, dia 10 de novembro, pois o governo está dando aquela enrolada básica, né? Em atender um acordo, né? Foi um acordo. Quando nós conversamos com o governo, mostramos a importância de implementar o oficial investigador, até porque lá ainda tinha um cargo de nível médio que fazia as mesmas atribuições do outro cargo de nível superior, que era o agente investigador. Lá era uma confusão. O escrivão, a exigência era bacharelado em direito. Então, assim, lá era uma zona. Então, a gente precisava, até para fortalecer, né, os cargos que a gente estratégicos não chama mais de base, agora cargos estratégicos. Então, fizemos um cronograma, falamos, vamos acertar investidura, atribuições, já demos uma modernizada boa, trouxemos muitas coisas da Lei Orgânica Nacional para o oficial investigador lá e deixamos para 2025 tratar da questão remuneratória. Já temos diversas unidades policiais aplicando esse novo modelo, né? E os policiais falam, é muito legal a gente ver como a coisa gira mais rápido, né? Aquela burocracia de delegado, escrivão, agente, escrivão, e vai uma intimação que às vezes durava 2 dias para sair. Hoje o oficial investigador assina, ele faz a intimação, né? Comunicação, requisição de exames, o oficial investigador faz. Então, assim, a gente criou uma organização lá. E óbvio, não estamos tirando o poder de delegado, mas é só para dar dinamismo nesse processo que a gente atua.
E também para formalizar o que já era feito, né? O que já De era feito. ordem. Exatamente, que era apenas uma assinatura, É. mas quem fazia tudo era o agente ou o escrivão, né? Legalidade também, né? Da legalidade. legalidade Da pra legalidade, coisa. exatamente. Então hoje tem uma independência, tem uma autonomia, né? E esse foi um dos motes. A gente não usou essa palavra até agora, mas a autonomia da nossa atuação foi um dos motes da criação do oficial investigador. Então já está havendo essa nova atuação, né? Aos poucos, está mudando ainda. E agora a gente está na cerejinha do bolo, que é o reconhecimento dessa nova complexidade, dessa nova atuação, que vai ser a adequação da tabela. Acredito eu que entre o final desse ano e o início do ano que vem nós vamos ter aí esse avanço, o que vai também servir como exemplo para os demais estados, que muitos estados falam assim, pô, mas se a gente não conseguir o salário nesse momento, a gente não vai conseguir. Eu sempre falo, você tem hoje o agente, o escrivão, o investigador, o escrivão, seja lá o nome que for. Qual é teu argumento para ter um aumento salarial? Falta de recomposição, tem que adequar à realidade nacional. Ok, são argumentos justos. Agora, quando você tem um cargo com uma atuação mais complexa, né, com atribuições de gestão, com atribuições técnico-científicas que poucas polícias civis entregam para os seus policiais os cargos estratégicos, eu acho que esse é o melhor argumento, é um argumento muito mais robusto para que a gente avance na questão remuneratória, né? Então, assim, eu falo, tudo bem, fica a estratégia do sindicato, você que sabe o melhor momento de avançar no oficial investigador. Nós optamos no Espírito Santo por dar esse passo, investidura, atribuições e agora tratar... E em função dele, pleitear. Pleitear o Porque salário. a luta salarial ela é permanente. O governo vai sempre estar tentando economizar e a gente vai sempre estar tentando ser valorizado. Então... Lá no Espírito Santo tem uma sistemática de quando dá algo, dá para toda a segurança pública. Já acontece isso há anos, né? Acho que todo mundo se vê um pouco nisso, né? E aí é o que eu falo, tudo bem, se o governador quiser dar um aumento de 10% para todos, nós vamos receber de muito bom grado. Mas o argumento da adequação da tabela do oficial investigador permanece. Porque a gente tem que ter uma adequação. Se você deu 10% para todo mundo, não é adequação do oficial investigador. Você está dando para todo mundo. E é justo, vale, nós queremos e achamos que todo mundo merece ser valorizado. A estrutura de cargos e salários, ela privilegia mais atribuições mais densas e mais complexas, né? Está na Constituição Federal, artigo 37. Isso. A complexidade da atuação do cargo está diretamente relacionada à sua remuneração. E o próprio Supremo também já decidiu a respeito que não é possível a paridade entre pelo menos duas forças de segurança específicas, né? Então, a gente também não pode trabalhar em cima dessa legalidade nessas recomposições aí pelo Brasil. E, com todo respeito às outras corporações, a gente não pode comparar um trabalho técnico-científico com um trabalho qualquer, um trabalho que pode ser feito eu nem diria qualquer, facilitada. assim, para não gerar um milindre. É claro que a gente sabe que dentro da segurança pública todo mundo é importante e imprescindível. Um complementa o outro. A estrutura de cargos e salários, ela tende a remunerar melhor o trabalho mais intelectualizado, né? E isso você observa em todas as carreiras na escadinha. O trabalho operacional, ele normalmente é de entrada e você vai intelectualizando esse trabalho e remunerando melhor. Isso não é uma invenção nossa, né? É um modelo do mundo. É um modelo do mundo. Até no privado você vê isso, que o profissional da ponta, ele é mais operacional e é mais estratégico o profissional gestor. Então, essa intelectualização, ela existe e é até um incentivo para que as pessoas queiram estudar mais na atividade mais chata de estudar com afinco e ser mais técnico, né? E é o que falta um pouco nas polícias civis, porque a gente observa carreiras técnicas, carreiras com nível de atuação mais intelectual, todas valorizam a qualificação. As polícias civis não valorizam. Isso é um absurdo. Então, assim, eu imagino que vocês tenham aqui, lá no Espírito Santo, a gente tem diversos mestres, doutores, mas que não tem valorização nenhuma repercussão por financeira estudar, se qualificar. E aí isso está diretamente relacionado com a questão do modelo de provimento do cargo delegado, mas aí não vamos entrar nesse mérito. Eu tenho 2 especializações em inteligência e não tem nenhum reflexo na minha carreira. Isso é muito Aí você vê que agora, por exemplo, o governador
oferecendo a nossa inteligência para apoiar o Rio. Tamanha, a nível de DF, tamanha capacidade. Eu entendo que outros estados também tenham pessoas com um nível grande de capacidade. Eu falo DF porque o DF realmente é uma vitrine, né? O DF é uma vitrine em termos de resolução, por causa da estrutura e tudo isso. Mas realmente, e não é só isso, não se resume a isso. Aqui no DF a gente vê vários agentes escrivães, sendo emprestados a outros órgãos para produzir um trabalho de inteligência dentro dos outros órgãos. Então assim, eu lembro que, por exemplo, a Câmara teve uma CPI, foi aqui, Câmara do DF. Então a gente foi solicitado policiais aqui do DF para que fizesse um trabalho lá de análise dentro da Câmara, para você ter ideia do nível de qualificação que nós temos dos policiais. Você contando isso, você me fez lembrar do artigo 30, parágrafo 10 da Lei Orgânica Nacional. Diz que o policial cedido em outro órgão, em outro poder, vai ter seu tempo contabilizado para progressão, promoção, para todas as prerrogativas, como se tivesse local também de origem. Classista também. Então, assim, olha como isso é importante, porque eu já vi vários policiais muito bons no Espírito Santo falando, cara, não vou para lá, porque se eu for para lá eu vou perder, vou deixar de progredir, vou deixar de ser promovido. Então, assim, às vezes uma posição que seria muito bom para a Polícia Civil, não só para aquela pessoa, questão remuneratória, estratégico, né? Mas que as pessoas deixavam de ir por não ter as garantias. Sim. E agora nós temos esse dispositivo que obviamente é auto-aplicável, né? A gente não precisa de nada regulamentando ele. Você foi lá, é como se você estivesse trabalhando na Polícia Civil. Você vai ter todos os seus direitos e garantias previstas. E nessa questão que você falou, Malta, né? De que todo mundo fica falando que qualquer um pode fazer o que a gente faz. Só fala que qualquer um pode investigar quem absolutamente não conhece investigação, né? O policial civil que entrou agora, ele tem um treinamento não empírico, tá, pessoal? Ele é treinado para investigar. Não é chegar no local e brincar de Scotland Yard ou detetive, o jogo que a gente tinha quando criança, e só olhar, não. Existem técnicas, existe um universo de sistemas, um universo de ferramentas que só quem teve aquele treinamento específico pode operar com a qualidade que opera, né? E a gente vê, eu fiz até essa analogia no outro podcast que a gente participou, que falam do arquiteto e do engenheiro numa obra, né? Aparentemente, para os leigos, é a mesma coisa. Todo mundo pode fazer tudo, mas não é. Quando você vai se aprofundar, é muito diferente. E falar que tudo é a mesma coisa, deixa os policiais civis com os ânimos, né, acelerados. Assim, eu fico furiosa. Esse é um dos pontos que eu gosto da Lei Orgânica, que a Lei Orgânica ela veio para proteger as nossas atribuições. Então, hoje é o maior mecanismo de proteção das atribuições do policial civil, né? Porque o que a gente vê, você não vê lá as pessoas querendo invadir as atribuições do Ministério Público. Até pode-se falar, mas algo efetivo, você não via isso. Você não vê invadindo a atribuição do judiciário ou do legislativo. Mas aqui na Polícia Civil, é um absurdo. Todo mundo quer a atribuição da Polícia Civil. Todo mundo e acham que já fazem, inclusive. Exato, a gente já faz investigação aqui. A gente já faz investigação ali. Mas não faz. Investigar não é isso. Não é tão empírico e simples. É tão legal falar que faz investigação. Sim, cara. Pois é. Porque investigar, a pessoa está assistindo filme e tal, é legal, a investigação é legal. Só que é um trabalho extremamente técnico e de inteligência. Entendeu? Você não fecha um crime. Eu trabalhei a maior parte da minha vida na polícia com homicídios. Você não desvenda um homicídio. Eu acho que tem que ser isso. Eu acho que tem que ser aquilo. Você desvenda o homicídio juntando um quebra-cabeça, juntando as peças, usando ferramentas que a polícia disponibiliza ali. Então, é assim que você, com técnicas
como se diz, quando você vai, de interrogatório. Então não é, o cara aprendeu a interrogar, não. Na Polícia Civil a gente oferece cursos, entendeu? De como a pessoa... As formas legítimas, Exato, as formas ilegítimas, o que leva à anulação, o que não leva, é uma instrução processual completa. Tem toda uma cadeia de custódia também, que se você quebra a cadeia de custódia, você invalida ali, por exemplo, a condenação. Então, são coisas que não é qualquer um que faz. Você tem que estudar, tem que buscar essa melhoria. Estamos caminhando para o final, gente. Se você está cansado aí, fica calmo. A gente já está caminhando para o nosso final, sim. Então vamos lá. Vamos passar por essas considerações. É um debate infindável, muito gostoso para nós, operadores da Polícia Civil. É realmente importante que a gente promova esses debates, mas a gente já tem aqui mais de hora da nossa conversa. Faremos outros, eu tenho certeza que esse foi um primeiro episódio. Então, vou passar para cada um de vocês fazerem as suas considerações. Acho que ainda tinha alguma coisa. Tem? Não, minha consideração a gente está aqui ao vivo, a gente pode sempre voltar. Não, tô aprendendo com vocês. Eu tenho um mundo de perguntas, mas que eu vou fazer no próximo episódio, para deixar o teaser aí para você acompanhar É o YouTube, né? Nossa YouTube, TV Simpol é no YouTube. TV Simpol. Convide a gente de novo, né? Com certeza estaremos aqui. Vamos lá, malta. Começa com o nosso rostinho já conhecido. Bora. Assim, é muito bacana ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, tentar trazer o esclarecimento para os policiais, né? A importância da Cobrapol, a importância da lei orgânica, a importância dos próprios sindicatos, né? Eu e Luana, a gente está aqui, somos linhas de frente aqui no sindicato dos policiais civis, e mostrar que tudo que a gente faz é em prol do policial, em prol da melhoria, em prol de salários, de dignidade para o policial. Então, trazer um debate sobre uma lei que traz um benefício para a canoagem, né? Falar sobre uma confederação que está lutando pela canoagem, isso é muito importante. Obrigado vocês por terem vindo aqui, né? E contribuído aí com o conhecimento de vocês relacionado à lei orgânica. E vamos continuar lutando pelos nossos policiais, buscando o melhor, fazendo o melhor sempre, porque se a gente busca o melhor pelo policial, a gente também está buscando o melhor para a população. Policial digno é policial que apresenta um serviço bacana para a população. É isso. Humberto. Parabenizar vocês, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente dar esse conhecimento para os policiais civis, e a lei orgânica, ela foi uma das grandes conquistas das polícias civis do Brasil, né, ao longo desses anos. Do meu tempo de polícia, tenho 16 anos, é disparada a maior conquista. Óbvio que a gente não está vendo tudo sendo aplicado, mas veremos, né? Tem muita coisa, eu acho que não é esse o debate aqui, mas 40 horas, tem lugar que a carga horária é maior. Derrubamos o veto da hora extra, quer dizer, suplantou 40 horas, tem que remunerar como hora extra. Então, assim, tem diversos ganhos que às vezes o DF não vai necessitar de todos, mas o Maranhão vai, né? Então, assim, tenho certeza que trouxe melhorias para todas as polícias civis do Brasil. E o cargo único, né, o oficial investigador, isso aí eu sou um dos defensores, né, do cargo único. Eu acho que isso é imprescindível para a gente evoluir. Me coloco à disposição. Eu acho que tem muito a falar ainda, principalmente sobre o oficial investigador, o processo de criação, né, aqui no DF vocês têm peculiaridades. Eu acho que num próximo a gente pode bater um papo sobre isso. E parabéns mais uma vez. Jean, presidente. Só o agradecimento, Luana, Malta, Humberto, a todos os policiais civis do DF, aos canas daqui, né? Dizer que a Cobrapol está à disposição, a sede dela é em Brasília, então todos os movimentos que nós fazemos, precisamos do apoio dos colegas do DF, seja na reforma administrativa, se fizermos algo na PEC 18, se estiverem conosco, vai fortalecer e vai nos dar uma força nesse combate aqui que nós fazemos. O policial faz o combate à criminalidade, a gente faz o combate aqui no Congresso Nacional para conquistar direitos. E isso daqui que eu queria falar aquela hora, Malta, é só para dizer o seguinte: todos querem investigação, mas quem tem a competência é a Polícia Civil. E a lei orgânica, ela transformou a investigação, que era um diamante bruto, em um diamante lapidado, lapidou, dando
a correlação necessária para que nós, policiais civis, através das atribuições, como oficial investigador, laudo investigativo, todas as garantias que nós temos na lei orgânica, a gente pudesse e estamos podendo fazer um trabalho de excelência. Né? Ela está sendo implementada em alguns estados de forma bem ainda tímida, né? Começa com um ponto crucial, que é a unificação dos cargos, mas tem muito a avançar, muito a construir, muito a mudar na nossa lei, né? Trazer aí mudanças para melhorar a categoria, e a Cobrapol ela tem que estar nesse protagonismo. Principalmente quando a gente tem aí sindicatos muito fortes, né? Como o próprio Simpol-DF, uma referência nacional. Nós acompanhamos algumas assembleias que vocês fizeram, assembleias históricas, e isso até nos dá um arrepio, porque é o noteado da faculdade. Que loucura. Porque aqui vocês vivenciam um movimento sindical muito forte, que é exemplo para o país. Muitos estados não conseguem regimentar o que vocês fazem. E o resultado está aí. Vocês conseguiram avançar, conseguiram dar o respaldo que a categoria merecia e merece, vão continuar na luta, e os demais estados do país têm que continuar nessa luta, porque o sindicato forte, categoria forte, a federação forte e a confederação mais forte ainda. A Cobrapol ela só pode se tornar referência se nós tivermos amparados aí por sindicatos que nos dê esse alicerce, essa representatividade com a categoria que os apoie. Vamos juntos nessa luta, temos muito a avançar, muito a contribuir para o país, né? Nesse momento que a segurança pública é a prioridade, nós temos muito a contribuir, temos falado isso na PEC 18, e que estamos à disposição para o próximo convite, para o próximo bate-papo, pode ser da PEC 18, né? Não, eu já quero fazer o convite aqui agora na mesa. Nós vamos abrir, né? Enquanto está acontecendo, a gente está vendo perguntas aqui, mas a gente não conseguiu operacionalizar isso. Então, já queria convidar a semana que vem para a gente voltar para responder essas perguntas da lei orgânica, fazer aqui a gente pode fazer até em Goiânia, um podcast em Goiânia. Pronto, a gente dá o nosso jeito, mas para responder os policiais que estão aqui participando, né? E fazendo seus questionamentos. E a gente deixa isso para um próximo momento, que a gente já está muito avançado. Tá. Mas a gente pode marcar também o da PEC 18, eu acho salutar. E então a gente vai fazer uma série aqui com os meninos. Já estão convidados por nós. Se aceitarem o convite, a gente vai ter aí vários episódios interessantíssimos. Mas vamos encerrar. A gente encerra aqui mais um episódio do Simpol Entrevista. Hoje a nossa conversa foi sobre a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, especialmente a unificação dos cargos. E eu quero agradecer imensamente a vocês, nossos convidados, Giancarlo Miranda, presidente da Cobrapol, essa confederação importantíssima para os nossos direitos, o Humberto, que graças a Deus falou o nome dele antes que eu tivesse que falar sozinha, Mileip, né, porque eu ia errar, diretor da Cobrapol, e do Simpol do Espírito Santo, que foi realmente um protagonista aí na implementação da Lei Orgânica e da unificação dos cargos. O Malta, nosso diretor da Cobrapol e do Simpol, conhecidíssimo de vocês, fundamental nessa construção da legislação. Foi um bate-papo de muito conteúdo, reflexão. Eu saio daqui realmente com muita esperança, né? Com o espírito fortalecido do planejamento estratégico das nossas polícias civis. O Simpol-DF, ele valoriza todas essas iniciativas, é o nosso papel, é a nossa missão. Contem com a gente para tudo, e inclusive para a nossa série aqui de episódios, que vai ser muito produtiva para que você, policial, absorva todo esse conteúdo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.